Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui, representando a Polícia Federal do Brasil. Estou muito bem impressionado, é a minha primeira vez na América Central. E o Panamá não conecta só dois oceanos, né? O Panamá conecta também a América do Sul e a América Central. E, como reitero, estou muito bem impressionado com tudo que eu vi. E agradeço o convite em nome não só da Polícia Federal do Brasil, mas também do governo brasileiro, porque é o nosso pai. Vamos falar de um tema hoje muito áspero, pouco amigável, parece difícil, mas é muito mais do que difícil. Principalmente para mim, porque não é um assunto da minha geração, é um assunto, creio que, da geração do Álvaro, que é bem mais novo. A Polícia Federal tem se especializado hoje em absorver os melhores capacitados que porventura tenham interesse em ingressar na Polícia Federal do Brasil. Hoje nós mudamos um pouco os critérios de absorção de servidores públicos, muito embora sejam sempre absorvidos através de um concurso público, mas hoje a gente mudou um pouco os critérios das disciplinas, das provas, para justamente absorver cabeças como desse rapaz aqui, que é um fora da curva, entende muito de tecnologia. Então, hoje a gente não se dedica nessa absorção somente à parte de direito, mas também os assuntos tecnológicos. Porque o mundo é muito dinâmico e a tecnologia é inexorável. Creio que teremos que lidar com ela cada vez mais. Nós vimos aqui que o tribunal está se especializando nisso através de um sítio eletrônico e por aí vai. Bem, falar sobre criptoativos, nós poderíamos falar talvez uma semana inteira e nem assim o assunto seria exaurido. Então vamos tentar aqui dar um panorama de como a Polícia Federal age nesse mundo de criptoativos e como ele se conecta com a investigação em matéria penal. Bem, quando a gente fala em investigações em matéria penal, nós temos 4 variáveis importantes, que são o marco legal, os meios de investigação que estão disponíveis, segundo a lei, para a polícia judiciária, ou seja, a polícia investigativa. No Brasil nós temos basicamente 2 polícias, uma que trata somente de polícia de investigação e uma polícia administrativa de repressão, de contenção de crimes. Precisamos de ferramentas tecnológicas e precisamos de técnicas de investigação. Como será dito adiante, nós temos alguns cursos que abrangem essas técnicas e ensinam também como lidar com essas ferramentas. Vamos falar um pouco então sobre o marco legal brasileiro. Creio que hoje o Brasil está bastante atualizado no que se refere aos criptoativos, e nós veremos o motivo. Vou procurar falar devagar, até para ajudar na tradução.
Bem, só para a gente ter uma noção, né? O Brasil é o 9º país do mundo em movimentação de criptoativos. Nós temos 4 países do Sudeste Asiático entre os 10 mais. A primeira é a Índia, talvez por conta da população. Segundo, a Nigéria, também talvez por conta da população, é a maior população da África. Estados Unidos também em 4º, a Ucrânia em 5º, talvez por conta da guerra. E assim vai. O Brasil é o 9º. E somos 200 milhões de pessoas, um país de dimensão continental, mas nós temos um dos melhores sistemas financeiros no que se refere à tecnologia do mundo. Certamente superamos os norte-americanos em relação a isso, e eu vou dizer o motivo também. Uma cronologia e um marco legal, a gente tem como referência as recomendações do GAFI. Em 2018, o GAFI adotou 2 termos importantes no que se refere aos criptoativos. Trouxe as definições de ativo virtual, o que seria ativo virtual, e o que seriam os provedores de serviços de ativos virtuais. E aqui temos as 2 definições, o que seriam ativos virtuais e o que seriam esses provedores. Nós chamamos no Brasil esses provedores de serviços de ativos virtuais, que são pessoas jurídicas, de exchange. É um termo americano, mas que remete a trocas. Então aqui estão as 2 definições do que seriam ativos virtuais, do que seriam os provedores de ativos virtuais. Em maio de 2019, e talvez isso seja bastante interessante aqui para o Tribunal Administrativo Tributário, no Brasil, a entidade que trata sobre os tributos, sua arrecadação, sua fiscalização, etc., é a Receita Federal do Brasil. E já em maio de 2019, a Receita Federal emitiu uma instrução normativa, uma norma infralegal, que tratava sobre este tema. Basicamente dizia o seguinte: dizia que estávamos obrigados a prestar informações sobre operações realizadas com criptoativos em nossas declarações de imposto de renda. Não sei se é esse termo que vocês usam por aqui. Imposto de renda, as declarações das nossas receitas ao final do ano. E quem deveria prestar essas informações seriam as pessoas físicas, caso o movimento mensal com criptoativos fosse superior a cerca de $5.000. São 30 mil reais, mais ou menos $5.000, $5.500. Esta norma ainda está em vigor. E também os provedores de serviços também deveriam prestar essas informações. Portanto, se eu, porventura, fizesse qualquer movimentação com uma exchange ou com um provedor de serviços, este provedor, por força legal, deveria comunicar este movimento à Receita Federal do Brasil. E, como veremos, estes movimentos são acessíveis à polícia
dentro de uma investigação, evidentemente com reserva de jurisdição. Então, necessitamos de uma quebra, um afastamento de sigilo fiscal para obter esses dados. Eles são muito úteis porque conseguimos verificar os movimentos das pessoas físicas que são objeto de investigação. Em junho de 2019, o GAFI, mais uma vez, publicou um guia sobre a abordagem de riscos baseados nos ativos virtuais e nos provedores de serviços de ativos virtuais. Em outubro de 2021, o GAFI atualizou este guia. E, basicamente, nessa atualização, disse o seguinte: 6 áreas-chave de recomendações. Tudo isso decorre da recomendação número 15 do GAFI, das 40 recomendações, é a de número 15, que trata sobre as novas tecnologias. A recomendação número 15 é uma cláusula aberta que abrange todas essas novas tecnologias, dentre as quais os criptoativos estão inseridos. Esclarecimento das definições do que seriam criptoativos, do que seriam ativos virtuais, do que seriam provedores de serviços de ativos virtuais. Hoje, 73% dos países não seguem estas recomendações no que se refere aos criptoativos. A partir de então, o GAFI, me parece que já há indícios sobre isso, que vai apertar o parafuso e talvez coloque alguns países nas listas cinzas por conta de não seguir essas recomendações. Orientações sobre como se aplicar os padrões do GAFI no que se refere às stablecoins. O Álvaro vai falar o que são stablecoins logo adiante. Orientações sobre os riscos e as ferramentas disponíveis para os países. Orientações atualizadas sobre as concessões de licenças e registros dos provedores. E orientação adicional para os setores público e privado sobre a implementação da regra de viagem. A regra de viagem é uma regra que já existe no sistema financeiro, que diz respeito à identificação tanto do emissor quanto do receptor de uma transação que envolve criptoativos. Hoje, este é o ponto central das recomendações do GAFI em relação aos criptoativos. Os países, segundo o que recomenda o GAFI, embora seja, a gente sabe que é uma regra de soft law, mas os países sofrem algumas sanções por conta de não seguimento dessas regras. Essa regra de viagem diz que devem ser identificados tanto o emissor quanto o receptor de uma transação em criptoativos. E, como eu disse, o Brasil... Quanto tempo? Tranquilo? Dá para ir? Como eu disse, o Brasil está bastante atualizado porque editou uma lei que se chama Lei 14.478. Ela é de dezembro de 2022, entrou em vigor em junho deste ano, de 2023, que trata especificamente sobre criptoativos. Esta lei já estava sendo desenvolvida no parlamento já há alguns anos e ela ficou madura neste ano de 2022 e está em vigor atualmente, e ela vai facilitar muito nossas vidas, a minha vida, no que se refere às investigações criminais. O que diz esta lei? Ela é um espelho exato
sobre as recomendações do GAFI. Diz o seguinte, 4 temas importantes que essa lei traz. Ela traz espelhado nas recomendações do GAFI o que seria ativos virtuais. Também traz a definição legal de provedores de serviços, as exchanges. Evidentemente que tem sede no Brasil. E diz ainda que as exchanges, as provedores de serviços de ativos virtuais, só podem atuar no Brasil se obtiverem uma autorização de uma entidade do governo, e esta entidade é o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil supervisiona, fiscaliza todo o sistema financeiro do Brasil. E o mais importante de tudo é que equiparou os provedores de serviço a uma instituição financeira. Portanto, hoje, nós podemos considerar, fazendo um paralelo, que os provedores de serviços de ativos virtuais no Brasil são instituições financeiras. Vamos falar um pouquinho também sobre os meios, ferramentas e técnicas de investigação, e para isso é interessante que a gente fale sobre uma investigação, porque nós podemos mostrar dentro de uma investigação todos os meios e as ferramentas que nós usamos e que podemos usar. Esta é uma operação, se chama Operação Yang, foi deflagrada agora em 13 de setembro de 2023, portanto ela é bem atual. Ela tem esse nome, no Brasil a gente gosta de dar nomes aos operativos. E aí, vocês conhecem a Lava Jato e por aí vai. E aí a gente dá nomes, né? Esse nome remete lá àquele símbolo oriental que tem na bandeira da Coreia do Sul. E a gente deu esse nome porque o dinheiro subtraído, o dinheiro desviado, veio basicamente da Coreia do Sul, ingressou no Brasil, e a gente vai mostrar aqui como que a gente lidou com isso. É um caso de lavagem de dinheiro. No Brasil nós temos algumas ferramentas que podemos usar, algumas delas são desenvolvidas pela própria Polícia Federal, e algumas são comerciais, outras são gratuitas, e são ferramentas muito poderosas, que nós podemos trabalhar com investigações criminais. Nós temos, por exemplo, um sistema, deixa eu ver se eu consigo apontar, esse sistema, que é um sistema de investigação de transações bancárias, basicamente funciona assim. Todas as pessoas físicas ou pessoas jurídicas que têm algum vínculo com alguma instituição financeira está cadastrado em o que a gente chama de cadastro dos clientes do sistema financeiro. Portanto, se um investigador criminal precisar saber onde o Lovat tem uma conta bancária, ele tem essa resposta imediatamente, e aí ele pode solicitar ao juiz, por exemplo, a quebra especificamente de uma conta ou de todas as contas relacionadas ao Lovat. E, uma vez que esses dados são quebrados, são afastados, as instituições financeiras têm que enviar esses extratos bancários para um sistema eletrônico indevassável, criptografado, que os extratos bancários vão para esse sistema e eu consigo enxergar através de uma plataforma eletrônica. Portanto, não há remessa de extratos em meio físico, tudo isso em meio digital e auditável. Isso é muito bom, o senhor é advogado, né? O senhor falou. É muito bom
também para a defesa, né? Porque dá credibilidade também à fonte de dados que eu estou manipulando e também para garantir o direito de defesa da pessoa. Nós temos aqui, esta ferramenta é gratuita, desenvolvida pela própria Polícia Federal, é um indexador e processador de evidências digitais, que eu posso, por exemplo, pegar uma nuvem do seu celular ou pegar o seu pacote de e-mails, indexar isso tudo e fazer uma análise com essa ferramenta. Ela é gratuita, está na internet, a gente pode até ceder. Serve muito para os advogados também. Nós temos ainda, que o Álvaro vai falar, uma ferramenta que se chama Caçador, e ele vai especificamente falar sobre ela. Nós temos ainda, e aí eu acho que interessa muito ao Tribunal Tributário, um sistema de investigação de dados fiscais e patrimoniais. Basicamente funciona assim. A Receita Federal, que é a entidade de fiscalização dos tributos, envia para a Polícia Federal, através de uma quebra fiscal, os dados, e nós alimentamos esses dados nesse sistema, e nós conseguimos enxergar esses dados de forma planilhada, verificar a evolução patrimonial da pessoa, etc, etc. No Brasil nós temos um grande problema, e creio que esse problema é compartilhado por todos os países. As pessoas que lavam dinheiro não declaram os bens, e evidentemente está no tipo penal da lavagem exatamente a ocultação. E se nós pegarmos somente os dados que a Receita Federal nos fornece, nós só enxergaremos os dados declarados. Então, nós atuamos muito no que se refere à investigação, nos dados não declarados. E aí nós somamos os dados declarados com os dados não declarados dentro desse sistema, e aí a gente consegue verificar se uma determinada pessoa tinha capacidade financeira para ter uma evolução patrimonial tal qual ela teve. E aí nós temos ainda ferramentas de rastreamento de criptoativos, ferramentas de análise de vínculos e uma ferramenta de BI que nos ajuda com muita coisa. Travou. Consegue me ajudar? Isto é uma planilha que a Receita Federal envia para a Polícia Federal no que se refere ao movimento de criptoativos. Então vejam, aqui nós temos, por exemplo, a gente já falou que quem deve declarar são as exchanges ou a pessoa física. Notem que esta coluna é a coluna do declarante. Portanto, esta empresa, que seria uma exchange, um provedor de serviços de ativos virtuais, está declarando que o contribuinte tal, com este código, um cadastro singular de cada pessoa física no Brasil. Pode chegar um pouco para lá, por favor? Isso, mais um pouco. E aí, aquela pessoa teve esse movimento em bitcoins, isso aqui é sigla de Bitcoin, e por aí vai. Isto é a declaração que cada pessoa tem que fazer quando for declarar o imposto de renda. Obrigado. Pode seguir aí. Nós temos, no que se refere às técnicas, nós precisamos difundir essas técnicas. E aí nós temos 2 cursos, que é o curso de investigação de análise financeira. Ele já formou mais de 2.000 policiais no Brasil. E ele é difundido em todo o Brasil. Geralmente em Brasília, esse curso é feito em Brasília, e vocês já estão convidados desde já, se tiverem interesse. E também a gente viaja pelo Brasil. Estivemos agora em Manaus, capital do Amazonas, em Belém, também
Na Amazônia Legal, no norte do país, no Nordeste, no Sul, etc. Temos um curso específico só de cripto. Esse curso são 2 semanas. Esse curso são 5 dias que a gente faz uma imersão sobre cripto. E aí o Álvaro vai dar aula lá e assim por diante. E ainda nós temos um laboratório de investigação de criptoativos. O que é isto? É uma base, uma unidade, uma pequena unidade que fica em Brasília, que é um laboratório de boas práticas e de difusão de conhecimento acerca do mundo do cripto. Por exemplo, tem um policial lá, não sei de onde, vamos lá do extremo oeste do Brasil, em Tabatinga, fronteira com a Colômbia, muito tráfico de drogas. E aí esse policial se depara com um caso sobre criptoativos que ele não entende absolutamente nada. Ele pode se socorrer do laboratório, que aí a gente faz a difusão do conhecimento. Bem, o nosso caso funcionou mais ou menos assim. Esse é o meu tempo, né? Ou é o tempo total? É o meu tempo, né? Tá bom. Este caso funcionou mais ou menos assim. E eu gosto de imagem. Eu gosto de imagem. Hoje no mundo jurídico existe uma vertente do visual law, do legal design, que isso está bastante difundido no Brasil, que é, advogados não fazem mais aquelas petições gigantes, juízes não gostam muito de ler aquele calhamaço de papel. Hoje o mundo é da imagem, então a gente tem que fazer diagramas, planilhas, tabelas, etc., porque o nosso cérebro vai funcionar de uma forma diferente, captando essas imagens. Essa imagem diz o seguinte: é uma fraude que envolveu milhares de pessoas em ao menos 9 países, de 2 brasileiros. 2 brasileiros que viajaram o mundo, fraudando, aplicando golpes relacionados a criptoativos. E os países que mais sofreram com isso foram a Coreia do Sul e os Estados Unidos, onde houve centenas, dezenas de milhares de vítimas. Em dado momento, eles colocaram todo o dinheiro que captaram dentro de criptoativos, e aí nós temos provedores de serviços de ativos virtuais espalhados por todo o mundo, que são colaborativos, e provedores que são hostis, que não colaboram em nada. Isto é absolutamente natural no mundo dos criptoativos. Bem, em dado momento, Júnior e Emerson fugiram para o Brasil após os Estados Unidos e após a Justiça da Coreia do Sul ajuizarem algumas ações contra Júnior e Emerson, e eles fugiram para o Brasil. E a única informação que nós tínhamos era de que 2 pessoas, Júnior e Emerson, aplicaram golpes e fugiram para o Brasil, somente isso. E aí nós recebemos esta informação de um órgão parceiro de outro país que nos informou. E aí nós iniciamos uma investigação, primeiramente para saber se existia verossimilhança entre o que era argumentado e alegado pelo órgão parceiro e a verdade dos fatos, para ver se aquilo era realmente verdade. E realmente era. Não, então nós começamos a usar alguns meios de investigação que nós chamamos de ordinários. Ordinários porque não dependem de uma ordem judicial.
temos bancos de dados e desde o primeiro banco de dados que nós verificamos Júnior e Emerson realmente ingressaram no Brasil? E aí nós temos o controle sobre todo o tráfego internacional de imigração. Foi fácil detectar que eles realmente ingressaram. Usamos isso aqui é de suma importância quando nós trabalhamos com lavagem de dinheiro, porque ninguém fica com propriedade em seu próprio nome. Quando se lava dinheiro, nós precisamos verificar não a pessoa objeto de investigação, mas sim quem está na órbita desta pessoa em primeira camada, ou em segunda camada, ou até em terceira camada. Por exemplo, quem é a primeira camada do Lovati? Minha mãe, minha esposa. Será que se eu fosse lavar dinheiro, eu teria alguma coisa em meu nome? Provavelmente não, mas talvez estivesse na minha primeira camada, ou talvez ainda na segunda. Informes de inteligência financeira da UIF. Isto é fundamental no Brasil. A UIF brasileira se chama COAF e ela é muito boa. Ela é realmente muito boa. E ela é muito boa porque o sistema financeiro brasileiro é muito bom e é muito tecnológico. Portanto, quando as instituições financeiras comunicam operações suspeitas ao COAF, isso tudo vai por meio eletrônico. Estivemos em Angola no início do ano, em janeiro, para fazer o curso, para difundir o conhecimento para os nossos amigos angolanos. E, só para a gente ter ideia, todas as comunicações de operações suspeitas em Angola são feitas por meio físico escritos. Então, isso cria um entrave muito grande, porque você tem que processar esses dados e fazer uma análise sobre dados escritos. No Brasil não, é tudo eletrônico. Acessamos também registros notariais, que são públicos. E também nós temos acesso a todos os cartórios do Brasil, têm o dever de registrar as operações, as escrituras públicas num sistema eletrônico também. E este sistema é acessível a nós. Temos registros no sistema financeiro e os registros em provedores de serviços de ativos virtuais. Se eu quero saber se o Álvaro tem cadastro em alguma exchange, eu não preciso de uma ordem judicial para isso. Eu só preciso pedir, porque isto é considerado dado cadastral de registro. Álvaro tem registro em alguma exchange? Sim ou não? Se tem, isso ligará um alerta para mim. Bem, isso, por exemplo, é uma análise de vínculos, e aqui está o Júnior, e notem que a gente explode a primeira camada e a segunda camada dele. Júnior não tinha nada, absolutamente nada em seu nome, muito embora ele tenha dado um golpe de cerca de 60 milhões de dólares. Ele veio para o Brasil, mas não tinha nada em seu nome. Quando você começa a enxergar a segunda ou a terceira camada de Júnior, você verifica que a irmã do Júnior, a mãe do Júnior, o pai do Júnior e as empresas que foram criadas compraram muitas propriedades. Muitas propriedades. Então a gente age assim, explode a segunda ou a terceira camada e vai embora. E verifica todas essas pessoas físicas e jurídicas para determinar se houve um crescimento patrimonial ou não em casos de lavagem de dinheiro. E neste caso específico havia. Bem, vejam que é muito fácil eu detectar que Júnior criou várias contas bancárias em vários bancos diferentes no período que ele veio para o Brasil. E isso é também acessível rapidamente, porque todos os seus vínculos estão cadastrados. E diretamente é acessível para a polícia.
O IFE me permite não verificar operações específicas financeiras, mas me permite enxergar fluxos de montantes. E aí a gente consegue traçar esses diagramas para verificar os fluxos financeiros. Isto decorre de uma informação, de um relatório da inteligência da nossa UIF. Verificamos que Júnior comprou este prédio inteiro e mais alguns outros. Esse é um condomínio de alto padrão em Brasília. Nenhum desses apartamentos estava em nome de Júnior, mas sim estava em nome da órbita de Júnior. E aí sim, a gente detectou, existe verossimilhança entre o que foi argumentado pelo órgão parceiro e a realidade dos fatos. E aí sim podemos iniciar uma investigação criminal mais profunda. Quando a gente fala em investigação criminal mais profunda, nós usamos, aí sim, meios extraordinários. Isto é uma resposta de uma exchange sobre se Álvaro tem cadastro lá. Aqui o tal conheça seu cliente, o KYC, das exchanges brasileiras são exigidos o KYC. Então, se a gente tem uma chave pública, nós podemos perguntar de quem é esta chave. E aí vem essa resposta. Ou a gente pode fazer o inverso. Álvaro, tem alguma chave com você? Bem, quando a gente começa a aprofundar, vejam que esta parte da investigação, nós não usamos nenhum meio de investigação com reserva de jurisdição, mas aqui tudo isto depende de um juiz. E aí, declarações de impostos fiscais para verificar. Eu vi que Júnior comprou um prédio inteiro, mas quando eu olho a declaração de imposto de renda do Júnior, não tem nada. E aí eu começo a cotejar o que ele declara com o que ele não declara, e aí eu verifico se ele tem capacidade financeira para ter estes bens, esse conjunto de bens. Dados telemáticos, hoje não existe nenhum meio de investigação mais rico no que se refere à busca de patrimônio, propriedade e também para lidar com criptoativos. Quebra nuvem, quebra o e-mail. É fácil no Brasil, bastante fácil. Nós temos uma lei, um marco legal, que é a Lei 12.965, que autoriza que a polícia peça dados telemáticos das pessoas físicas. Registros de transações bancárias, registros de transações de ativos virtuais. Bem, se eu posso pedir extratos de ativos virtuais de uma exchange, posso também, e aí eu vejo o movimento, e buscas e apreensões. Vejam, isto decorre de uma nuvem. Isso aqui a gente conseguiu detectar que a pessoa estava transacionando esse volume de criptoativos só de enxergar a nuvem do celular e sem tocar no celular, ok? Olha o que a gente acha numa nuvem. Vejam quantos bitcoins essa pessoa enviou. 11 bitcoins, isso dá quanto, Álvaro? Nem sei. É muito dinheiro, né? Isso decorre de nuvem. E aí, quando a gente pega dados telemáticos da nuvem, nós temos que cotejar esses dados com todo o aparato de dados que nós conseguimos absorver através de todos os meios de investigação. Tá. Bem, basicamente, a gente chegou a esta conclusão. As pessoas colocavam dinheiro aqui para Júnior, Júnior passava o dinheiro para uma outra pessoa em cripto, esta outra pessoa passava para terceiros que liquidavam esses valores, só que
Esses valores que eram transformados de cripto para reais brasileiros, Júnior não tocava nesses valores. Esses valores eram diretamente direcionados para os vendedores dos imóveis. Portanto, ele transformava cripto através de uma cadeia de criptos em liquidação em reais brasileiros, que o dinheiro ia diretamente para cá. Basicamente foi isso que a gente conseguiu encontrar. E aí, só que existe uma lacuna. Júnior e Emerson foram para o Brasil? Sim. Júnior e Emerson compraram imóveis no Brasil? Sim. Esses imóveis decorrem de uma infração penal, mesmo que tenha ocorrido fora do Brasil? Sim. Então, no Brasil não tem problema se a infração penal ocorreu fora e a lavagem está sendo feita no Brasil. Não tem problema. O crime aconteceu na Coreia, nos Estados Unidos, mas o dinheiro está sendo lavado no Brasil. Ok. Nós só precisamos provar. O crime aconteceu? Sim. O dinheiro está sendo lavado? Sim. Mas como que chegou ao Brasil? E esta é a lacuna que nós tínhamos. E isto aqui, quem vai desvendar para os senhores, para as senhoras, é o meu amigo Álvaro. Opa, eu ia falar no microfone já. Bom dia a todos. Então, como o Lovati comentou, agora eu vou apresentar para vocês o rastreamento de criptoativos que nós fizemos ao longo da investigação, para essa lacuna ficar mais clara. Mas, primeiramente, eu vou iniciar com uma breve introdução aos criptoativos, para apresentar e explicar alguns conceitos e termos-chave que vão ser usados ao longo da apresentação. E a ideia aqui foi simplificar ao máximo esses conceitos para que qualquer um consiga acompanhar, mesmo quem nunca teve nenhum contato com o tema. A tecnologia básica que permite a existência dos criptoativos é chamada tecnologia blockchain, que é, em sua essência, um registro digital distribuído. No caso dos criptoativos, é um registro contábil distribuído. Então, imaginem que nós temos um livro mesmo, com registros de transações entre pessoas. Então, temos, por exemplo, Alice tem $10, Bob tem $5. Alice envia $1 para Bob, Bob envia $2 para Charlie. Na blockchain, nós temos basicamente a mesma coisa. Transações entre endereços. Aqui não temos transações entre pessoas, mas entre endereços de criptoativos, que eu vou explicar mais adiante o que são. Mas nós temos lá os registros, por exemplo, endereço A tem 3 bitcoins, endereço B tem 1 bitcoin, endereço A envia meio bitcoin a endereço B. E se nós analisarmos todo esse histórico das transações na blockchain, nós conseguimos determinar exatamente quantos criptoativos tem em cada endereço, certo? Aqui algumas características principais dessa tecnologia blockchain. Ela é baseada numa rede descentralizada, então esse arquivo, a blockchain é um arquivo digital, e existem várias cópias desse arquivo salvas em diversos computadores dessa rede. E essa tecnologia, ela independe de uma entidade central ou de confiança entre as partes. Então, a gente pode contrastar aqui com transações bancárias convencionais, né? Nas transações bancárias convencionais, nós precisamos de uma entidade central, né, que é um banco, para manter o registro dessas transações. E nós precisamos confiar que esse banco não vai alterar esses dados, né? Não vai criar transações que não existem, não vai apagar o dinheiro de ninguém. No caso da blockchain, isso não é verdade. Então, a todo momento, os computadores dessa rede estão fazendo cálculos matemáticos para garantir que ninguém vai fraudar nenhuma transação. E essa segurança é garantida pela criptografia. A tecnologia em si, né, os detalhes técnicos são muito complexos para falar em tão pouco tempo, então só acreditem em mim nesse momento. Outra característica é o pseudo-anonimato. Então, como eu falei, nós conseguimos visualizar as transações de endereço para endereço, mas nós não conseguimos identificar a quem aqueles endereços pertencem. Então, não conseguimos ligar diretamente a pessoa ao endereço para saber quem está por trás dessas transações.
Essa rede tem cobertura global, então qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo com acesso à internet consegue fazer transações. Tem baixo custo, se comparado aos meios tradicionais, né, de transferência de recursos. É rápida também, se comparado a esses mecanismos tradicionais. Então nós podemos mandar aí bilhões de dólares, transferir bilhões de dólares em minutos, com taxas de algumas dezenas de dólares, só para vocês terem uma ideia. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca desliga. E aqui a gente já pode perceber por que essa tecnologia é tão atrativa para os criminosos, né? Então, abrangência global, altamente disponível, transações anônimas até certo ponto, não depende de uma entidade central. Então, não tem como um governo chegar e bloquear as transações que estão ocorrendo na blockchain. Não tem como reverter essas transações. Então, é muito atrativa para os criminosos. E, por fim, trouxe para vocês aqui esse site CoinMarketCap, onde nós podemos consultar todos os criptoativos que existem. Cada um desses criptoativos tem a sua blockchain, né, tem o seu registro específico, e hoje nós temos milhares, dezenas de milhares de criptoativos. O primeiro é o Bitcoin, mas depois surgiram vários outros com algumas modificações e algumas melhorias. Agora, para entender melhor o que são esses endereços, eu vou fazer uma analogia. Então, imaginem aqui que os endereços são como caixas, onde esses criptoativos ficam armazenados. Então, temos aqui, essa primeira caixa é um endereço que contém 3 bitcoins. A segunda contém 1 bitcoin. A terceira contém meio bitcoin. Então, isso aqui são os endereços, também chamados de chaves públicas. Não são exatamente a mesma coisa, mas aqui eu vou usar como sinônimos. Isso é um conceito de criptografia assimétrica. E agora, para acessar esses recursos que estão nesses endereços, para fazer movimentações, nós precisamos o que a gente chama de chaves privadas, que funciona exatamente como a chave dessa caixinha. Então, se eu quero transferir recursos de um endereço para outro, eu preciso dessa chave privada. Aqui também dá para fazer uma analogia entre uma conta bancária em cima e uma senha dessa conta bancária. Então, na conta bancária, eu armazeno os meus recursos. Eu posso divulgar essa conta bancária, né, passar para quem eu quiser. Por exemplo, eu peço para alguém depositar dinheiro na minha conta bancária, mas para acessar e para movimentar esses recursos, eu preciso da senha. E a senha eu tenho que manter secreta, não posso entregar para ninguém. E esses endereços e essas chaves privadas são uma sequência aleatória de caracteres, uma sequência de números e letras que permite com que a gente realize essas transações. Então, o que significa ser proprietário de criptoativos? Significa que essa pessoa, esse proprietário, tem o controle, né, detém a chave privada atrelada a algum endereço de criptoativos que tenha criptoativos. Então, a partir daí, nós podemos fazer transações. Por exemplo, eu transfiro Bitcoin do meu endereço na blockchain para o endereço do Lovat, e em troca ele me entrega moeda soberana, me entrega dólares, ou me entrega um bem, um apartamento. Então, a partir daí, os criptoativos funcionam como qualquer outra representação de valor que nós conhecemos. Agora, uma pessoa pode ter vários endereços, pode ter quantos endereços essa pessoa quiser, e daí surge o conceito de carteiras de criptoativos. Uma carteira é nada mais que um conjunto de chaves privadas, que controlam endereços de criptoativos. E essas chaves podem ficar armazenadas em diversos formatos, mas os mais comuns são as carteiras de software, que são programas de celular ou de computador que armazenam essas chaves em formato digital, são aqueles dois ali em cima. Mas também temos carteiras de hardware, que são dispositivos especializados, parece um pendrive, que também armazenam essas chaves e são consideradas o meio mais seguro de armazenar esses dados, porque no momento em que a gente desconecta o dispositivo da internet, ninguém vai conseguir hackear ou ter acesso àquela informação. Então, imagine a conveniência de ter $1 bilhão num dispositivo do tamanho de um pendrive. E aqui, um conceito muito importante que vocês devem ter em mente,
é que os recursos não ficam na carteira, não são armazenados na carteira. Não é como uma carteira física em que o dinheiro está aqui dentro. Os recursos ficam na blockchain. Então, na carteira, nós temos só as chaves privadas, que são o meio de controlar esses recursos e de realizar as transações. Certo. E a partir daqui nós temos esse outro conceito importante, que são as seeds. Né? Em tradução literal seriam sementes, que são frases de recuperação de carteira. Elas são um conjunto de palavras, geralmente em inglês, e uma quantidade fixa de palavras, podem ser 12, 16, 24 palavras, que são utilizadas para recuperar uma carteira de criptoativos. Então, a partir dessas palavras, os computadores conseguem calcular, fazer uma série de cálculos matemáticos para gerar novamente as chaves de uma carteira de criptoativo. Isso foi criado como uma maneira de backup dessas carteiras. Então, imaginem que eu perdi um dispositivo daqueles que tinha minha carteira, ou que ele foi danificado ou roubado. Como que eu posso fazer para recuperar essa carteira? Com a seed. Se eu não tivesse a seed, não teria jeito de recuperar, aqueles recursos estariam perdidos para sempre. Algumas outras considerações relevantes. Aqui eu vou fazer uma distinção entre carteiras de custódia própria e carteiras de custódia de terceiros. No caso da custódia própria, o próprio indivíduo detém o controle, né, detém as suas chaves privadas e consegue fazer operações diretamente na blockchain. Já no segundo caso, o indivíduo terceiriza essa gestão das chaves privadas. Então, imaginem que se eu não quero mexer com chave privada, se eu não quero correr esse risco de perder alguma coisa, eu faço uma conta numa exchange, como as que o Lovat mencionou, e nessa exchange, essa exchange faz essas transações para mim. Então, alguém deposita um dinheiro no meu endereço de depósito nessa exchange, e a exchange conta lá um saldo de um Bitcoin para mim, por exemplo, e se eu quiser transferir esse Bitcoin para outras pessoas, eu uso lá a plataforma da exchange para fazer essas transferências. E por que isso é importante para as nossas investigações? Porque quando nós fazemos o rastreamento das transações na blockchain, nós temos ferramentas especializadas para isso, nós só vemos um monte de endereço. Mas, de repente, a gente encontra lá um endereço que a gente identifica como sendo pertencente a uma exchange. A partir daí, nós podemos, como o Lovat bem comentou, solicitar para essa exchange os dados cadastrais daquela pessoa, né, daquele cliente responsável por aquela transação. Aqui também vou comentar sobre as stablecoins, que são moedas lastreadas, né, moedas que têm seu valor atrelado a uma moeda soberana. A mais famosa é o USDT, também chamado de dólar Tether, que tem o seu valor equivalente a $1 americano. E as stablecoins foram criadas para contornar a volatilidade dos criptoativos, porque os primeiros criptoativos têm uma variação de preço absurda, assim, uma variação de preço gigantesca, e as stablecoins foram criadas para contornar esse problema. Aqui eu queria ressaltar novamente que esse registro da blockchain é um registro público. Qualquer pessoa pode, a qualquer momento, acessar esses dados, mas, como eu falei, tem a questão do pseudo-anonimato. Eu consigo ver os endereços transacionando entre si, mas não sei quem são as pessoas responsáveis por esses endereços. E aqui vou comentar também sobre as ferramentas de rastreamento, que são ferramentas especializadas, fornecem uma série de funcionalidades interessantes, mas as que eu considero as principais são representação gráfica, consigo inserir esses endereços em um diagrama, como nós, e consigo expandir as transações e ir seguindo o fluxo do dinheiro. Vou mostrar uma imagem para vocês logo mais. Elas também conseguem agrupar esses endereços, fazer o que a gente chama de clusterização, para identificar endereços que pertencem à mesma pessoa ou à mesma entidade. E aqui o principal, essa última característica, que são as atribuições. Os fabricantes dessas ferramentas, com base em algoritmos, né, de computador, com base em fontes abertas e em dados que eles obtêm de outras maneiras, eles já conseguem identificar para nós
a propriedade de determinados endereços. Então, eu consigo lá fazer o rastreamento, de repente caio no endereço, eu consigo identificar que é o endereço de uma exchange, da Binance, da Coinbase, ou eles também identificam esquemas de fraude, né, carteiras associadas a fraudes, esquemas, Ponzi, esse tipo de coisa. E aqui, o último parênteses da introdução é a questão da apreensão de criptoativos. Por todas essas características que eu comentei, a apreensão dos criptoativos não é muito simples. Então, não basta somente nós apreendermos o dispositivo da carteira ou a seed. Nós precisamos transferir os recursos para uma carteira oficial. Porque imaginem que nós deflagramos a nossa operação e alguma pessoa de confiança dos investigados ficou sabendo e essa pessoa também tem uma cópia da carteira ou também tem a seed. Essa pessoa, a partir daí, pode recuperar essa carteira e transferir os recursos, né, os recursos ilícitos, para outro endereço, e a partir daí nós perdemos o controle. Nós não temos nenhum jeito de recuperar esses recursos a partir daí. E para auxiliar os policiais nessa apreensão, a Polícia Federal está desenvolvendo um sistema chamado Caçador, onde nós fornecemos, por exemplo, as seeds, né, as frases de recuperação, nós fornecemos como entrada. E esse sistema já deriva, né, já gera as chaves privadas a partir dessa seed, já determina os endereços públicos, consulta o saldo de todos esses endereços nas principais blockchains, e se tiver algum saldo, o policial pode efetuar um comando para apreender esses recursos automaticamente, para transferir esses recursos automaticamente para uma carteira da Polícia Federal. Como eu falei, ainda está em desenvolvimento e acredito que é uma iniciativa pioneira. Eu não conheço nenhum. Isso, todas as apreensões são com ordem judicial. Então, a gente precisa pedir autorização para conseguir apreender esses recursos. Certo, agora, finalmente, posso falar do rastreamento que foi efetuado na investigação da Operação Yang. Como o Lovati comentou, nós temos aquela lacuna no fluxo financeiro. Nós sabíamos para onde esses recursos tinham sido destinados no Brasil, mas nós não tínhamos identificado precisamente as transações de criptoativos que trouxeram esse dinheiro para o Brasil. Qual foi o ponto de partida para esse rastreamento? Foi a quebra do sigilo telemático. Então, foram os arquivos de nuvem digital dos nossos investigados, onde nós encontramos diversos endereços de criptoativos associados a transações e também diversas seeds. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um e-mail que nós encontramos na nuvem do Emerson, onde ele estava tentando sacar recursos dessa exchange, da Femex, para esse endereço de criptoativos aqui. Esse endereço a gente consegue jogar lá num diagrama nas ferramentas de criptoativos e tentar identificar de onde vieram os recursos e para onde foram. Aqui eu trouxe um exemplo, essa é a interface daquele programa, daquela ferramenta que o Lovati apresentou, que é o IPED, Indexador e Processador de Evidências Digitais. Ele tem uma funcionalidade chamada expressões regulares, em que nós conseguimos buscar, dentro desses arquivos, nós conseguimos buscar padrões de texto. Então, ele consegue detectar imediatamente, ao processar arquivos de um celular ou de um computador, ele detecta imediatamente se já existem possíveis chaves privadas, chaves públicas ou seeds de criptomoedas. Então, isso aqui é a nuvem do Emerson. Nós temos aqui uma lista de possíveis seeds, e ao selecionar essa lista, ele nos mostra o arquivo onde foi encontrado. Pode ser um arquivo de texto, de imagem, pode ser uma planilha de Excel. Então, aqui nós identificamos, por exemplo, essa seed no bloco de notas, numa captura de tela do bloco de notas do Emerson. E a partir dessas seeds, nós usamos aquela ferramenta de derivação, o caçador, digamos, uma versão inicial do caçador, que só gerava as chaves privadas a partir da seed e depois determinava os endereços públicos e consultava o saldo e o histórico de transações. Então, a partir daí, das várias seeds que a gente encontrou,
nós conseguimos identificar as que foram usadas para movimentar as maiores quantias e pudemos verificar os saldos também de cada uma dessas carteiras. Infelizmente, os saldos eram baixos, elas tinham movimentado milhões de dólares em criptoativos, mas não tinha sobrado nada. Mas, a partir desses endereços, nós também conseguimos fazer o rastreamento. Então, aqui, as ferramentas de rastreamento que nós utilizamos foram a Chainalysis Reactor e a TRM Forensics. E aqui nós temos dois exemplos de diagrama, à esquerda da TRM, à direita da Chainalysis, dessa investigação. Então, a gente conseguiu verificar as transações e identificar outros endereços de relevância para a investigação. Certo. Então, nossos objetivos principais com o rastreamento: determinar a origem e o destino dos recursos, identificar transações com exchanges, justamente para a gente conseguir verificar quem são as pessoas responsáveis por aquelas transações, buscar endereços de mesma propriedade, ou seja, endereços que também pertenciam às pessoas investigadas, e encontrar correlações com outros dados encontrados durante a investigação. E aqui vou mostrar para vocês o resultado de um desses rastreamentos. Como eu falei, foram várias seeds, né, várias carteiras encontradas, mas esse aqui é um dos principais. Está bem pequeno, né? Não dá para ver direito. Mas aqui, esse endereço, isso aqui representa uma das carteiras que nós encontramos no celular do Júnior, na nuvem, né, do Júnior, que é o principal investigado. E aqui nós podemos verificar que esse endereço recebeu milhões de dólares, aqui não dá para ver, mas foi cerca de 17 milhões de dólares provenientes das exchanges Coinbase e Huobi. E a partir daí ele transferiu esses recursos para vários endereços. Aqui na ponta são endereços de outras exchanges. Ele transferiu milhões de dólares também para esses outros endereços e também para esses 3 endereços em vermelho, que muito provavelmente também são endereços de propriedade do Júnior, das pessoas investigadas, e foram utilizados para movimentar os recursos da empresa que eles fundaram e por meio da qual eles realizavam as suas atividades ilícitas. O nome da empresa é MCC, e inclusive um desses endereços foi atribuído à MCC por uma das ferramentas de rastreamento. Então, provavelmente em fontes abertas, ou eles receberam denúncias, ou pesquisaram no próprio site da empresa e identificaram que esse endereço era da MCC. Esse outro endereço, nós acreditamos que também seja deles, por causa das características, né? Então, muitas origens em comum, muitos destinos em comum, valores enviados, aqui não consigo ver direito, mas são 5 milhões de dólares, 3 milhões de dólares enviados para endereços na Binance, que nós descobrimos mais tarde serem de familiares do Júnior, do pai dele, a irmã dele, do próprio Júnior e de operadores financeiros, né, de pessoas que estavam ajudando ele a lavar esse dinheiro. E esse endereço aqui, um dos mais interessantes que nós encontramos, que era utilizado por um dos operadores financeiros para adquirir aqueles apartamentos, né, que o Lovati comentou, e nós conseguimos descobrir isso encontrando correlações entre mensagens de áudio na nuvem digital e as transações na blockchain. Então, trazer aqui um exemplo para vocês. Tínhamos um áudio do dia 27/8/2021, em que esse operador financeiro, o Caio, falava de uma transação de 163.400 e poucos USDT, que ele iria transferir para o Bruno, que é um operador P2P. P2P é basicamente um comerciante de criptomoedas, né? Uma pessoa que vende e compra esses ativos. E lá na blockchain, exatamente no dia 27/8, nós encontramos uma operação de 163.000 USDT, proveniente da Coinbase, chegando nessa carteira e depois, alguns minutos depois, sendo transferida para a carteira do Bruno na Binance. E foram várias outras coincidências. Eles falavam, por exemplo, que iam começar a transferir os valores em determinada data, que iriam fracionar
em quantias de 500 mil dólares. A gente ia na blockchain e verificava que esse endereço tinha transacionado naquela data aquelas quantias. Então foram várias correlações que nos permitem determinar com muita segurança que essa é a carteira a qual eles se referiam nos áudios. E é a carteira operada pelo Caio. Aqui também não dá para ver direito, mas temos o fluxo financeiro de compra de apartamentos a partir do Bruno, a partir do operador P2P. Aqui as transações de criptoativos, que até o momento era o que nós chamamos de vínculo não confirmado. Nós tínhamos evidências suspeitas de que esses recursos estavam sendo enviados por meio de transações de criptoativos, mas não sabíamos quais transações especificamente. E foi isso que nós encontramos na blockchain. Então, aqui os recursos vindo das exchanges Coinbase e Huobi, indo para a carteira do Júnior, depois sendo transferidos, aqui também por intermédio do endereço da MCC, para a carteira do Caio e depois para o Bruno, para o operador P2P, que depois efetuou a compra dos apartamentos. E aqui, como nós sabemos que aqueles 4 endereços, esses 3 em vermelho e esse aqui da carteira do Júnior, como nós sabemos que eles pertencem à mesma entidade, né, à mesma organização criminosa, nós podemos agrupar, podemos aglomerar esses endereços e gerar um diagrama simplificado. Então aqui temos o diagrama simplificado, que mostra que foram recebidos cerca de 30 milhões de dólares das exchanges Coinbase e Huobi, e esse dinheiro foi direcionado, por exemplo, aqui são 26 milhões de reais, cerca de menos de 10 milhões de dólares foram direcionados ao endereço do próprio Júnior, na Binance. Aqui outros 10 milhões de dólares para o endereço do pai do Júnior, na Binance. Aqui mais uma quantia grande, uns 6, 7 milhões de dólares, para o endereço da irmã do Júnior, também na Binance. E nós temos áudios em que o Júnior conversa com o pai e a irmã, solicitando documentos para ele poder abrir contas na Binance. Então nós sabemos que essas carteiras, apesar de serem de propriedade formal dos familiares do Júnior, a propriedade de fato delas é do próprio Júnior. E aqui temos o operador P2P, o Bruno, que recebeu cerca de 5 milhões de dólares, e outro operador P2P, o Marcelo, que recebeu uma quantia um pouco menor. E aqui é interessante também que temos cerca de 80 milhões de reais, então 15 milhões de dólares, direcionados a endereços na exchange Huobi. Já vou explicar para vocês porque isso é interessante também. Certo, quais foram as conclusões que a gente tirou desse rastreamento? Que houve o recebimento de milhões de dólares em criptoativos pelas pessoas investigadas. A origem principal desses criptoativos eram as exchanges Coinbase e Huobi. Esses recursos foram enviados diretamente a endereços de pessoas investigadas. Encontramos várias correlações com áudios dos investigados e com outros dados encontrados ao longo da investigação. E um dos principais destinos, como eu falei, é a exchange Huobi, que é uma exchange sediada nas Ilhas Seychelles e que não é cooperativa. Nós entramos em contato com essa exchange para conseguir os dados cadastrais e os dados de transações, e eles responderam que só forneceriam os dados por meio de uma cooperação jurídica internacional formal. E nós sabemos que isso é bastante complicado, né, bastante demorado. Então isso é um desafio que nós encontramos na investigação. E aqui os resultados, como o Lovati comentou, a operação foi deflagrada no mês passado, dia 13, né? 13 de setembro. Nós apreendemos 52 propriedades, 17 veículos, 14 mil dólares em criptoativos, usando o nosso procedimento de apreensão, né? A gente apreendeu no momento da operação, fizemos a transferência desses criptoativos. O valor é bem baixo, porque eles já tinham convertido boa parte desses recursos em propriedades, né, em imóveis, em bens. E no total, somando dinheiro apreendido em contas bancárias e todos esses bens, nós apreendemos cerca de 40 milhões de dólares.
A estimativa inicial é que a fraude, o total da fraude era de 60 milhões, então sabemos que tem recursos que nós ainda não detectamos, que podem estar, inclusive, ainda em carteiras de criptoativos, né, que nós não detectamos, ou até em exchanges no exterior, em exchanges não cooperativas, como a Huobi. E aqui eu trouxe para vocês algumas imagens. Essa aqui é a casa do Júnior, então, um imóvel de luxo lá em Brasília, avaliado em mais de 2 milhões de dólares. Então ele tinha aqui um carro de corrida na parede, um belo de um sofá, uma bela de uma piscina. Essa casa fica numa área nobre em Brasília. Aqui espaço gourmet, bens, né, móveis caríssimos, todos são nossos agora, né, todos são da Justiça Brasileira. Carros caríssimos também. E aqui até um fusquinha bem conservado, fusquinha bacana. E aqui falar de outros passos possíveis na investigação a partir daqui. Nós podemos realizar um rastreamento a partir do material apreendido na operação. Então, nós encontramos mais endereços de criptoativos, mais seeds, mais dados para trabalhar. Podemos tentar obter mais dados das exchanges. Às vezes, essas entidades demoram para responder ou se recusam a responder. Então, a gente pode tentar conseguir mais informações. Podemos fazer o rastreamento off-chain. O que eu mostrei para vocês aqui foi o que nós chamamos de rastreamento on-chain, que são as transações que ocorrem na blockchain. Mas as exchanges, elas também têm registros internos, né? Registros internos que não ficam registrados na blockchain. Então, por isso que quando a gente sai de uma exchange ou chega numa exchange, naquele rastreamento que eu mostrei para vocês, a gente para solicitar os dados da exchange e saber de onde veio esse dinheiro ou para onde foi exatamente. Essa também é uma possibilidade. E a última seria a cooperação jurídica internacional formal com a exchange Huobi, para tentar conseguir mais informações e, eventualmente, até recuperar esses valores. Muito obrigado pela atenção. Agora nós vamos ficar disponíveis para responder dúvidas. E eu também deixei aqui para vocês o nosso contato, nosso e-mail profissional, caso queiram esclarecer mais alguma coisa ou pedir mais alguma informação no futuro. Obrigado.